Bom dia, Adriene. Bom dia, professora. Vou dando só uns minutinhos aqui para ver se mais alguém conecta, tá bom? Ok, professora. Vamos lá, a gente já deu um tempinho, né? Hoje nós vamos falar sobre o crime de falsa perícia, tá? Então a gente vai conhecer um pouquinho sobre o que é isso e quais as consequências da gente estar realizando, por exemplo, um laudo falso, tá? Então, o crime de falsa perícia, ele é um crime que está tipificado no nosso Código Penal, tá? Só colocar aqui meu óculos, que está pequenininho esse slide hoje. Então, o crime de falsa perícia, né, ele está tipificado no nosso Código Penal, e se nós dermos um falso testemunho ou fizermos uma falsa perícia, nós podemos então ser enquadrados e penalizados a partir do artigo 342 do Código Penal, que diz o seguinte: fazer afirmação falsa ou negar ou calar a verdade como testemunha, como perito, como tradutor ou intérprete em processo judicial, policial ou administrativo ou em juízo arbitral, tá? Então, digamos, eu fui chamado para ser testemunha, eu fui chamado para ser um perito, um tradutor ou um intérprete dentro de um processo e eu tentar ali alterar as informações para beneficiar alguém, isso então, né, se ficar comprovado,
o meu falso testemunho ou a minha falsa perícia, eu posso pegar aí uma pena de 1 ano a 3 anos e multa. As penas, elas aumentam de 1/3 se o crime é praticado mediante o suborno, tá? Então, poderá também ser aumentada se, além disso, eu tentar subornar para que o outro não venha me penalizar, isso aumenta ainda mais a minha pena, tá? O fato deixa de ser punível se antes da sentença o agente se retrata e declara a verdade, tá? Então, a gente também tem aí a questão do perdão, né? Se eu me arrependo e resolvo contar a verdade antes daquela sentença, ou seja, antes da realização daquela audiência, né? Antes de sair o resultado final, antes do juiz bater o martelo, se eu contar a verdade, isso poderá ser perdoado, né? Eu poderei não receber a multa, ok? A ação penal contra o perito psicólogo. A parte que se sentir prejudicada por um processo considerado pelo psicólogo na realização da perícia poderá ingressar em ação penal na vara criminal. Então, digamos que eu fui convocado pelo juiz, né, para ser perito de um determinado caso. E a pessoa, né, se sentiu de alguma forma lesada a partir daquela minha avaliação, né? Ela poderá então entrar com processo contra mim, tá? Seja porque eu alterei os dados, seja porque eu fiz uma avaliação sem utilizar testes dentro da validade, né? Seja por qualquer motivo que de alguma forma a pessoa consiga ter uma brecha de que eu não segui aquilo que deveria seguir, né? Ela poderá entrar com processo, onde será feita a avaliação e, ao final, né, dessa avaliação, se o juiz entender que realmente houve ali uma alteração das informações, alteração dos dados, eu poderei, então, sofrer, né, uma penalização. Então, por exemplo, suspeita de corrupção ativa ou passiva, né, a questão do suborno, ou se o psicólogo redigir laudo baseado apenas em juízo de valor, né, ele não utilizar procedimentos adequados e validados para uma confecção de uma avaliação psicológica, se aquela minha avaliação não estiver fundamentada em uma teoria, né, isso também se caracteriza algo que pode se voltar contra mim. Então, eu posso sofrer tantas sanções criminais, né, sem a pessoa entrar com um processo dentro da vara criminal, quanto diretamente com o nosso conselho, questões administrativas, tá? Então, e também dentro da área civil, tá? Então, a parte prejudicada também poderá requerer ressarcimento civil do perito por prejuízos causados, tá? Então, criminal, porque é crime, tem aquela questão de ser preso, né? Civil, normalmente envolve a questão do dinheiro, que é a multa, que é o ressarcimento, ok? Então, por exemplo, né, casos que poderemos sofrer aí uma ação civil. Um psicólogo se refere a uma mãe, né, como esquizofrênica, e a partir desse evento, essa mãe seja considerada por todos como louca, né, e ela se sente ali prejudicada por aquele estigma, por exemplo, que ela sofreu, né, a partir de um julgamento, a partir de uma forma que esse psicólogo se referiu. É um exemplo, tá, gente? Então, é só para a gente entender que podemos sofrer sanções na esfera criminal, na esfera civil e na esfera administrativa dentro do nosso conselho, que vai desde advertência, suspensão e cassação do nosso diploma, tá? Temos também que entender o que é uma fraude processual, tá? É importante a gente saber a diferença entre a fraude pericial e a fraude processual. A fraude pericial,
o perito, intencionalmente, com o objetivo de prejudicar o processo, relata uma falsidade no laudo, né? Então, ele, de uma forma intencional, para embaraçar, para favorecer alguém, para dificultar, ele altera as informações que ele teve a partir da sua avaliação psicológica, seja a partir dos dados da entrevista, seja a partir dos dados do teste, ele vai lá de uma forma intencional e altera as informações, né? Ele escreve algo que não é verídico, ele escreve algo que não é aquilo que foi realmente identificado dentro da avaliação. Então, isso é uma fraude pericial. A fraude processual, quando a parte, com o objetivo de levar o perito a erro, simula seu estado mental ou de comportamento, somente na frente do perito. Então, aqui é o inverso, né? É quando a pessoa que está sendo ali submetida ao processo de avaliação, ela fala coisas que não é a realidade, né? Ela altera o relato dela, ela altera as informações. Então, nós também poderemos sofrer, né, uma penalidade por conta disso. Aí vocês podem me perguntar, professora, mas foi a pessoa, né? Não fui eu. Eu também fui enganado, mas eu, enquanto psicólogo, eu preciso, né, ter a capacidade de avaliar o grau de veracidade dos atos daquelas pessoas que nós estamos fazendo a avaliação, tá? Então, neste caso, quando é a pessoa, isso é uma fraude processual. E quando sou eu que intencionalmente faço isso, é uma fraude pericial. Então, cabe ao psicólogo avaliar o grau de veracidade dos atos conscientes e inconscientes. Então, por mais que a pessoa esteja mentindo, eu preciso, dentro da minha profissão, ter essa habilidade de identificar quando a pessoa está adulterando, quando ela está mentindo, né? Eu preciso verificar aí essa veracidade dos atos conscientes e dos atos inconscientes. Então, percebam que trabalhar com avaliação psicológica é uma questão super delicada, que nós precisamos ter muito cuidado, né? E precisamos ter muita habilidade no trabalho com avaliação, para que a gente não venha sofrer nenhuma penalização, não venha sofrer nenhum processo, não venha ser chamado pelo nosso conselho, né? A gente precisa zelar bastante pela forma com que a gente faz a nossa avaliação, para que ela seja feita de uma forma ética, de uma forma que realmente não venha a me prejudicar e nem venha a prejudicar aquele que está sendo avaliado a partir do meu trabalho. Muito bem. Eu trouxe hoje 3 estudos de casos que vão justamente, cada estudo de caso ele vai fazer um relato de algumas questões não éticas, né, de questões de adulteração ou de uma forma inadequada dos laudos que foram feitos, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou dividir aqui entre vocês os estudos de caso. São 3 estudos de caso. Nós somos aqui. Eu quero que cada um de vocês escolha um estudo de caso, tá? Mas não quero que 1, 2, 3, 4, 5. Então, nós somos 5. Então, eu quero que 2 pessoas fiquem com. 3 pessoas fiquem com o caso 1. Não, calma lá. 1, 2, 3. Vamos lá. Vamos logo escolher aqui. Adriano, você quer ficar com o caso 1, 2 ou 3? Professora, minha internet está meio ruim aí, não está aparecendo aqui. Não, mas eu ainda não coloquei, eu vou colocar no chat. Eu só quero, por enquanto, que escolha 1, 2 ou 3. Que número você quer?
Adriano? Tinha caído, eu voltei. Tá, só escolhe um número, 1, 2 ou 3. Hum? Escolhe só um número, 1, 2 ou 3. Hum? 1, tá. Adriene, 1, 2 ou 3. O 3. Tá. Maena, 1, 2 ou 3. O 2, professora. Tá. Matheus, 1, 2 ou 3. O 3. Perfeito. Tá. Eu vou colocar, então, aqui no chat os 3 estudos de casos. Então, você vai abrir aquele estudo de caso que você escolheu o número, tá? Deixa eu colocar logo aqui. Eu vou já dizer o que vocês exatamente vão fazer. Pronto, acabei de mandar. Então, você vai abrir o seu estudo de caso, ler somente o seu, tá? E aí eu quero que depois, quando a gente abrir, você comente o que dizia o seu estudo de caso e quais foram as questões não éticas, né? Quais as implicações que você percebeu ali a partir desse seu estudo de caso, né? E qual a responsabilidade criminal ali envolvida que você conseguiu identificar. Tá? Se é uma fraude pericial, se é uma fraude processual, ok? Então já mandei, podem começar. Eu vou dar, eu acho que 20 minutos é o suficiente. Eu acho que umas 10 horas dá para a gente começar a discutir, tá bom? Qualquer Professora, dúvida é onde só foi que a perguntar. senhora colocou aqui no chat? Porque eu não Isso. tenho opção de chat aqui para mim. É que eu tô pelo celular. Ah, tá. Deixa então. Alguém consegue baixar e mandar no grupo aí para Maena? Tu entrou como convidada, né? Tu não entrou pelo link. Eu Deixa eu entrei ver. pelo link, professora. Foi. Ah, tá. Peraí, eu já sei. Eu Qual, vou qual o abrir caso aqui dela? o. Meu é o 2. Consegue mandar, Matheus? Adriano, eu vou tentar mandar. Tá. Se não conseguir, tu me avisa que aí eu tento mandar por aqui. Eu abro o Zap Web. Tá, eu vou ficar aguardando aqui. Obrigada. De nada. Eu não consegui, professora. Não? Tá. Me dá aí o teu Zap, Maena. Maena?
Professora, tá caindo. Voltei aqui. Me dê aí seu zap, 8252 tá? 8771. Beleza, vou já te mandar aí no zap, tá? Tá ok, professora. Agora que eu consegui mandar, eu não tava conseguindo baixar. Já conseguiu mandar para ela? Eu mandei lá no grupo da turma. Ah, tá. Então tá bom. Obrigada. Obrigada, Adriano. Chegou já aí, Maena? Chegou, professora. Vou olhar. Tá, tá bom então.
Já pode falar ou não? Espera mais uns 5 minutinhos o restante dos colegas, tá bom, Matheus? Já já a gente começa. Adriano, Ah, Adriana. tá ok. A voz de vocês são parecidas.
Além do Adriano, o restante já terminou? Podemos começar? Professora, eu fiquei com uma dúvida sobre o meu texto, mas eu já li, eu já posso falar. Então vamos lá. Matheus e Adriane também já finalizaram? Sim, professora. Tá. Então vamos lá. Vamos começar pelo estudo de caso 1. Foi o Adriano que ficou com o estudo de caso 1, né? Então comenta aí pra gente, Adriano, o que diz o teu estudo de caso, o que você identificou com relação às questões não éticas envolvidas aí no teu estudo de caso. A situação que mostra a avó denunciando os pais por abuso sexual. No início ficou meio confuso, porque lá a avó dizia alguma coisa, mas o resultado apresentava outras coisas. Então, eu acredito que seja alienação parental. E teve certas coisas que eu acho que o psicólogo foi meio antiético, que ele já estava concluindo que fosse abuso, mas segundo o corpo de delito não era abuso, era candidíase. Chegaram até a avó chegou até a acusar os pais de terem provas no computador, só que não foi encontrado provas no computador. Então a postura antiética que aparentemente foi encontrada foi mais no psicólogo, que induzia a criança, que acabou gerando possíveis falsas memórias. Perfeito. Então ali ele estava cometendo um crime, né? Processual ou de falsa perícia, Adriano? Acho que é falsa perícia, né? Isso, perfeito. Estudo de caso 2, quem foi a Maena, né? Foi a Maena, mas alguém ficou com 2? Não, professora, foi só eu que Só fiquei com você, 2. né? Então bora lá, Maena. O que era o teu estudo de caso? Comenta aí pra gente. Então, meu estudo de caso era sobre um abuso, né? Alegação de abuso contra duas crianças, uma de 6 e outra de 10 anos, por um homem de 50 anos, né? E aí, os dois laudos de avaliação psicológica, eles deram diferentes. Não, na verdade, assim, segundo os laudos que os psicólogos emitiram, deu a comprovação do abuso. Porém, o exame, a perícia, né, o exame, deu que não houve comprovação de abuso. E fora que os dois laudos, né, dos psicólogos deu divergência. E eles não levantaram ferramentas suficientes para estar fazendo essa avaliação. Por exemplo, uma delas é a entrevista familiar, né? E para tu analisar o comportamento de crianças, tu tem que fazer uma entrevista e um acompanhamento também familiar para você levantar dados que sejam verídicos. E não houve, e ainda assim eles fizeram o laudo dizendo que houve o abuso. Então, os dois laudos foram contraditórios e a perícia disse que não foi comprovado o abuso. Certo. E aí, professora, eu achei que, em relação a isso que a senhora estava comentando, né, teve falhas nessa análise, né, de ambos os psicólogos. Certo. Aí eu posso dizer que não teve, não é nem, eu acredito que nem seja ética, eu acho que é profissionalismo mesmo em relação a isso. Porque no texto cita que é como se o psicólogo tivesse feito, analisado e respondido ele mesmo e feito o laudo.
É a questão lá dos quesitos, né? Ele mesmo levantou para ele mesmo poder responder, não estava ali Ele mesmo. quesitos feitos pelo juiz. E um dos quesitos que ele mesmo levantou, ele também não responde, né? Deixa uma situação super vaga, exatamente. né? Então, é a questão da falta de fundamentação, né? Tudo aquilo que nós formos escrever dentro de um laudo, ele precisa estar fundamentado dentro de uma literatura. Eu não posso falar a partir do que eu acho, né? Indica ansiedade, mas eu não expresso quais são os comportamentos que sinalizam ansiedade. Eu não sei qual foi um dos laudos, né? Fala da questão que modificou o comportamento da criança, mas não fala como era o comportamento antes e como passou a ser o comportamento depois, né? Então, tudo aquilo que a gente vai redigindo, ele precisa ter coerência, né? A gente precisa mostrar àquele que está lendo que aquilo é um ato verídico. E para isso a gente precisa ir comprovando a partir da literatura, a partir dos dados que eu observei, a partir dos dados que eu obtive com a minha utilização aí dos meus instrumentos. Ele não pode ser algo baseado no achismo, né? Que não coloque ali uma comprovação. Essa questão aí dos dois laudos, né? Um laudo ele precisa sempre dar o mesmo resultado, por mais que tenha sido feito por dois psicólogos diferentes, né? Então, por exemplo, se a Adriane faz uma avaliação do mesmo caso que eu, né, e eu faço também essa avaliação, não pode dar resultados diferentes se a gente utilizou os instrumentos adequados da psicologia, né? Vai dar o mesmo resultado. É igual a gente faz exame de sangue, né? Faz exame de sangue de um laboratório e vai fazer no outro, ele também vai sair o mesmo resultado, porque é o mesmo sangue, assim é a nossa avaliação. Mas só vai sair o mesmo resultado se a gente utilizou as técnicas adequadas e técnicas ali validadas, porque se eu uso técnicas não validadas, ou se eu só faço através do meu achismo, esses dados serão realmente comprometidos, né? Então a gente precisa ter todo esse cuidado, todo esse rigor dentro de uma elaboração de uma documentação psicológica, produzida a partir de uma avaliação psicológica, né? Perfeito. Mais alguma coisa no teu caso, Maína? Não, professora, só isso mesmo em relação ao diagnóstico, né, do laudo, que foi diferente, que me chamou muita atenção, né? Porque foram dois psicólogos, mas nos dois deu diferente e também não tinha essa fundamentação. Perfeito. Agora o caso 3, né? Ficou aí a Adriene e eu acho que o Matheus. Tu inicia, Matheus, ou eu começo? Bom, o caso 3 fala sobre um suposto caso de abuso sexual, que ele se estendeu por um bom tempo, né? E a psicóloga que, digamos, estava, digamos, à frente da elaboração de documentos, fala que foram feitas 10 avaliações psicológicas, e um detalhe é que nenhuma delas segue a resolução número 7 de 2003, né? Isso, que norteia a questão da elaboração de documentos psicológicos e tudo mais. Fala que essa psicóloga em questão, ela, digamos, ela como no caso da Maiana aí, ela não tinha, digamos, nenhuma base científica nas alegações dela. E aqui fala que ela já é uma profissional, digamos assim, que atua há um bom tempo, e o que se vê no trabalho dela, digamos assim, na elaboração dos documentos dela, é algo assim bem, digamos, não seguem realmente
os modelos do CFP, enfim. Fala uma parte em que... eu vou ler essa partezinha aqui. Entre as alegações, encontramos a de que a mãe fomentava falsas memórias na infante, embasado por um estudo com meninos da pré-escola, enquanto a infante em questão tinha 9 anos. Ou seja, o embasamento que ela trazia não correspondia com o desenvolvimento da fase que a menina estava em questão. Ou seja, há um total descaso aí nesse caso em questão. E uma parte assim que fala no final é que ficou muito claro no decorrer do processo que a perita judicial jamais tomou conhecimento de que existia uma resolução número 007 de 2003. Ou seja, ela, digamos, não tinha embasamento nenhum. E há uma parte que fala aqui que entre os pareceres que era meio que uma investigação que estava tendo, uma outra pessoa estava investigando, digamos, algumas das documentações que essa profissional em questão estava fazendo, né? Aí fala que foi encontrado em uma desses documentos, fala que entre as conclusões aparece um psicodiagnóstico de outra profissional contratada pela perita para aplicação de um teste projetivo, no qual se lê em relação ao pai, suposto agressor. Aí vai lá. Neste protocolo não há nenhum sinal ou indício de personalidade de abusador. Aí quando eu li isso daí eu fiquei, personalidade de abusador, nem eu mesma assim nunca tinha ouvido ou lido algo do tipo, personalidade de abusador. E é mais ou menos sobre isso que fala esse caso. Vou deixar o Matheus continuar agora. Perfeito, Adriane, obrigada. Matheus, você está aí? Acho que o Matheus só deixou ligado, ele foi passear. Essa questão aí que você comentou, Adriane, um outro psicólogo investigando, na verdade, é o psicólogo assistente, né? Então, o trabalho do psicólogo perito, né, é aquele que vai fazer a avaliação, mas a parte envolvida no processo, ela pode contratar o psicólogo assistente. O psicólogo assistente é quem vai verificar o trabalho que está sendo realizado pelo psicólogo perito, né? Então, é como se ele fosse ali aquela pessoa que vai cuidar e verificar se o procedimento, a avaliação do perito, que o perito está realizando, está sendo feita dentro do rigor técnico, dentro do rigor científico, né? Então, o papel dele é esse, é como se ele fosse um cuidador daquele que está sendo avaliado, tá? E aí, no teu caso, ele é bem interessante, né? Porque o perito, ele é contratado para ele fazer a avaliação e ele vai lá e ainda terceiriza, né? Ele contrata um outro psicólogo para fazer uma parte da avaliação e esse outro psicólogo que foi contratado, ele faz uma fundamentação totalmente fora da realidade, né? Uma fundamentação que não existe, que é o que você colocou aí da personalidade de abusador, né? Ou seja, não existe personalidade de abusador na literatura, né? Então, a total falta mesmo de preparo dessa pessoa, né? De não... E aí eu só posso dizer que é de desconhecer mesmo, né? Porque não acredito que seja uma forma tão intencional assim, né? Então, assim, realmente a gente conhecer a literatura, se eu desejo trabalhar com avaliação psicológica, fazer uma especialização na área, me aprofundar na área que eu desejo realizar a avaliação psicológica,
psicológica, estudar, né? Nossos estudos, eles precisam ter uma educação continuada, continuamente, para o resto da nossa vida, a gente vai precisar estar estudando, precisar estar se atualizando, estar atento às nossas resoluções, né? Esses 2 estudos de casos, eles foram baseados, na verdade, em cima dos modelos anteriores, que era de 2003, mas agora a gente já tem uma resolução nova de 2019 que já alterou e colocou ainda mais rigor na forma de nós fazermos as nossas avaliações, tá? Então, se nessa época já estava assim, né? Imagine agora, né? Que está cada vez mais conselho se preocupando mais com o nosso rigor dentro da nossa avaliação, justamente porque por muito tempo nós fomos descredibilizados pelas formas com que outros colegas faziam avaliações, né? E o conselho ele tem tentado modificar, colocando mais rigor, para que a nossa classe profissional ela não fique aí prejudicada de que a avaliação do psicólogo não tem fidedignidade, não produz um resultado efetivo, ou então aqueles comentários de que o psicólogo não dá um laudo concreto, ele deixa sempre um laudo em aberto, né? Então, com dados não conclusivos, né? Isso também não pode ocorrer. A gente precisa realmente fazer um laudo conclusivo, um laudo que tenha coerência, um laudo que diga realmente responda aquilo que está sendo avaliado, né? Ele consiga dar uma resposta concreta e saia do nosso subjetivismo, né? Os testes psicológicos, eles estão aí justamente para a gente sair do nosso subjetivismo e dar uma certa objetividade nos dados que são internos, mas que através dos testes a gente consegue quantificar, a gente consegue dar ali um resultado, tá? Bom, gente, o que eu tinha para a gente discutir hoje era essa questão, né, dos cuidados aí com os nossos documentos, porque a gente pode estar cometendo aí o crime de falsa perícia ou o crime... fugiu agora a palavra. Qual é o outro crime, meninas e meninos, que a gente comentou? Fugiu agora. De fraude processual. Processual, né? Pericial é quando eu altero os dados. Os 3 estudos de casos eram eram fraudes periciais, né? Mas também podemos ter a fraude processual, que se eu sou um profissional pouco habilitado, né, eu não tenho muito conhecimento, eu posso ser facilmente enganado por essa pessoa que está sendo avaliada por mim. E eu vou estar cometendo uma fraude por minha falta, por falta do meu conhecimento técnico, que eu não consigo identificar que aquela pessoa está mentindo no processo de avaliação. Tá? Então, eu também posso ser penalizado. Não é porque a pessoa mentiu que eu não vou ser penalizado. Ela mentiu, mas eu tenho a obrigação de identificar quando a pessoa está mentindo, quando ela está alterando os dados do teste ou quando ela está faltando com a verdade numa entrevista. Eu preciso ser capaz de perceber o que está nas entrelinhas, tá? E aí a gente finalizou com os 3 estudos de casos que demonstram justamente exemplos de documentos produzidos fora do que é o considerado adequado, né? Cometendo aí as fraudes, né? Cometendo faltas éticas que realmente a gente não pode cometer, né? Dentro do nosso trabalho. A gente está sendo contratado para fazer um bom trabalho, né? E se eu me comprometi com uma profissão, eu preciso zelar por ela, tá? Então, basicamente é isso. Alguém gostaria de comentar alguma coisa ou fazer alguma colocação? Bom dia, professora Juliana. Bom dia aos colegas. Bom dia. Eu estava ouvindo tudo aqui, só que está com uma reforma aqui em cima do meu vizinho e eles estão colocando lajota, e já imaginou a bateção, né? Aí agora deu uma paradinha.
Professora, na realidade, eu queria tirar uma dúvida com a senhora Pode falar. sobre o conteúdo da segunda verificação. Se a senhora vai escolher algumas aulas pontuais ou se serão as aulas a partir da 9ª, que a última, se eu não me engano, a primeira verificação foi até a 8ª aula, né? Isso, é a partir da 9ª, tudo que a gente está dando depois da primeira verificação. E outra coisa sobre o que a senhora falou, sobre esses 3 estudos de caso, eu acho assim que agora a área da psicologia, essa área forense, essa área judicial, ela está sofrendo um encharcamento de informações de várias vertentes, de várias abordagens, não as abordagens tradicionais da psicologia, mas de novas formas de pensar. E, no meu ver, eu acho isso um pouco confuso, sabe, professora? Por exemplo, eu tenho uma página no Instagram só para pesquisa de conteúdos psicológicos, psiquiátricos. É uma enxurrada de informação e a gente, às vezes, percebe que as informações se contradizem. Elas não se encontram, elas se batem, a senhora entende? Então, eu fico assim meio, sei lá, falei, caraca, a gente tem que escolher um rumo e seguir aquele rumo, porque se a gente ficar se alimentando e bebendo de todas as fontes, né, a gente vai ficar com questões de informação bem a gente se complicadas. perde, né? Porque, assim, cada autor, cada linha, ele tem um pensamento, tem uma lógica, mas é um pensamento a partir da sua forma de pensar, né? Então, a gente precisa, sim, ter a nossa linha de pensamento. Qual é a linha que eu sigo e estudar aquela linha, né? Porque senão vira uma salada, né? Vira uma mistura e acaba complicando realmente, né? Então, é importante que a gente tenha, né, uma forma de pensar e estudar a partir daquilo, tá? A questão aí do excesso de informações, isso é uma realidade, né? O tempo inteiro a gente está sendo bombardeado aí de todos os lados com todas as informações. E a gente também precisa saber filtrar, tá? Nem tudo que é dito na internet é real, né? A gente precisa realmente estudar, ler artigo, ir para os livros, né? Para que realmente a gente tenha mais respaldo naquilo que a gente está lendo e naquilo que a gente também está dizendo, né? Ok, então, aguardo vocês na próxima terça-feira. Desejo aí um bom final de semana. Não sei se as meninas que estão aqui presentes são mães. Se são mães, desejo desde já um feliz Dia das Mães. Acho que a Sandra ela colocou um coraçãozinho, né, Sandra? Sim, para a senhora também. Amém, obrigada. Então é isso, gente. Beijo grande e acredito, deixa eu ver quantas aulas ainda faltam. Acho que a nossa prova vai ser na primeira semana, né, de junho. Acho que a semana que vem a gente ainda deve ter aula e na semana do dia 17 eu devo começar a passar as atividades de revisão para vocês. Tá bom? Tá bom, professora. Ok, até a Obrigada. próxima. Bom dia. Bom final de semana, Tchau. professora. Feliz Dia das Obrigada. Mães. Amém. Obrigada.